Gabriela Cid, esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, falou hoje para a Polícia Federal que usou o cartão de vacinação com dados falsos. A gente tem imagens do Mauro Cid, também do momento da saída de Gabriela Cid da sede da Polícia Federal em Brasília. Fato é que esses cartões aí de vacinas, né, que foram adulterados, segundo a investigação. E a informação do conteúdo do depoimento da Gabriela Cid é do colunista Aguirre Talento, aqui do UOL. Você vê o momento em que ela deixa a sede da PF em Brasília. Gabriela afirmou que a responsabilidade pela inserção dos dados falsos foi de Cid, do marido. Ela depôs no inquérito que apura as fraudes em cartões de vacinação do próprio Mauro Cid, dela, Gabriela, e das 3 filhas, além do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha mais nova de Bolsonaro, Laura. Eles teriam obtido certificados de imunização sem terem tomado vacina nenhuma. Ontem, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid prestou depoimento. Na verdade, ele preferiu ficar em silêncio. Acontece que o Mauro Cid claramente quis se inocentar a mulher, livrar ela disso, deve ter tomado uma bronca em casa gigantesca, né, por conta de tudo isso, né, mesmo que ela tenha sido beneficiado, que é um absurdo completo, porque vamos ser sinceros, se alguém não se vacinou e aparece que vacinou, né, qual é, né, pelo amor de Deus, né, ninguém é criança aqui, então a esposa dele também, tipo, cometeu um delito, né, e precisa responder por isso. Agora, o que eles tentaram, a defesa que tentou colocar é o seguinte, olha, o Mauro Cid, ela não é a responsável, ele tentou livrar a cara dela, deixar, olha, a questão é só com o meu marido, mas aí é diferente, não é que ela está terceirizando a responsabilidade que nem o Bolsonaro faz com o Mauro Cid, é diferente, ela está, na verdade, provavelmente uma estratégia dos dois para livrar o restante da família e deixar o BO só com o Mauro Cid. E aí a gente vem para o Mauro Cid, que prestou o BO, que prestou um depoimento ontem, né? E aí o que acontece é que naquele depoimento do Mauro Cid, que ficou em silêncio, né, para as questões, falou que ele poderia abrir o sigilo fiscal dele no exterior, mas ele ficou em silêncio das questões, ele evitou tirar, digamos, tirar a responsabilidade de cima de Bolsonaro, né? Bolsonaro, como a gente bem sabe, esperava que Mauro Cid falasse, não, a responsabilidade foi minha, a culpa foi minha, não foi do capitão Jair, e o Mauro Cid não fez isso, o Mauro Cid ficou em silêncio, né? E somando com o fato de que ele já tinha contratado um advogado que é especialista em delação e tirado o advogado que é próximo da família Bolsonaro, isso foi entendido pela família Bolsonaro como um recado de que ele não aceitaria levar a culpa por tudo. O próprio Bolsonaro depois falou ontem, comentou, olha, cada um por si, né? Espero que o Mauro Cid não tenha feito nada de errado. Então, ou seja, o Bolsonaro já deixou claro que vai abandonar Mauro Cid no meio da rua, né? Sozinho lá no meio da calçada. Agora, tá aquela coisa, ou seja, o Mauro Cid tirou, tipo, a defesa tirou, tá tentando tirar a esposa do Mauro Cid do meio desse imbróglio, e o imbróglio está agora com Jair e Mauro Cid. Jair e Mauro Cid. Quem foi o responsável por fraudar os registros de vacinação? Ao que tudo indica, na nossa avaliação, o Bolsonaro vai ter que responder a isso, porque Mauro Cid cumpria ordens, era um excelente cumpridor de ordens, né? Ou seja, a ordem para fraudar o cartão pode ter sido partido sim de Jair Bolsonaro, o que torna a vida dele mais difícil, mas vai ficar agora nessa briga entre os dois. Teve mais do que eu imaginei que teria, na verdade, né? Até porque é o seguinte, né? A maior parte do povo paranaense trabalhador está trabalhando nessa hora, né? Uma sexta-feira à tarde, né? Tá todo mundo trabalhando, produzindo riqueza, né? Ganhando pão do dia a dia, né? Não vai ter tempo para apoiar, na verdade, um político que cavou a própria cova, né? O que o Deltan Dallagnol fez, na verdade, ninguém é mais responsável do que o próprio Deltan Dallagnol pela situação que o Dallagnol se encontrou, né? Se encontra agora. O Dallagnol, ele foi dado a ele um papel de uma responsabilidade muito grande, né? Com relação à questão do combate à corrupção, né? Era uma coisa muito importante. E ele, na verdade, passou por cima das regras, né? Cometeu muitos delitos no processo de tentar combater, ou seja, na tentativa de combater o crime, ele cometeu crimes, tanto ele quanto o ex-juiz Sérgio Moro também, né? Então, o que acontece? E para evitar ser punido por esses crimes no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, ele renuncia. E aí, depois, ele é cassado por conta disso, né? Por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Daí ele fala que
ele falou na carreata, ficou falando várias vezes de que 344 mil pessoas foram caladas. Bem, 57 milhões de pessoas, como eu já comentei aqui no UOL, foram caladas quando ele tirou irregularmente Lula da competição em 2018, né, impedindo que ele se candidatasse, que era a quantidade de votos que ele tinha naquele momento, segundo as pesquisas de opinião, em cima de Jair Bolsonaro, 20 pontos acima de Bolsonaro. Então é o seguinte, é triste, Deltan Dallagnol queria, tinha voos maiores, queria ser governador do Paraná, como já apontou inclusive nossa colega Juliana Dalpiva, queria poder influenciar na política nacional. Então esta cena da carreata é um fim melancólico para alguém que já quis ser um justiceiro da nação. Nós acompanhamos com preocupação todo esse processo. O governo do Estado não compactua com nenhuma atividade ou nenhuma atitude que vá de encontro aos direitos e à dignidade do trabalho. É claro que nós construímos uma relação muito próxima com o mercado de trabalho para a geração de emprego, geração de renda, mas, sobretudo, para a geração do trabalho digno. Isso é um direito inegociável, a proteção ao trabalhador, a sua dignidade, a proteção, a possibilidade do sustento de sua família. Então, nós vemos com muita preocupação. Aguardamos a apuração, encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho, para a Superintendência Regional do Trabalho. Isso tudo está sendo apurado. Nós estamos cobrando providências, acompanhando de perto essa situação e vemos com muita preocupação em se confirmando o ocorrido. Esperamos uma punição exemplar, até para que isso seja coibido. Não é mais cabível, neste momento em que vivemos, ainda encontrarmos situações como essa, que atentam contra a dignidade do trabalhador. Secretário, boa tarde, né? Boa noite já, Leonardo Sakamoto aqui. O que é possível fazer? Porque é o seguinte, é claro que a gente sabe das diferenças de ações e tem limitações cada esfera de atuação. A esfera da fiscalização do trabalho ela é federal, como o senhor bem colocou, a Superintendência do Trabalho, tem umas competências do Ministério Público, da Justiça do Trabalho. Mas o que é possível fazer no âmbito administrativo, no âmbito estadual, no âmbito da Secretaria Estadual de Trabalho, para evitar que coisas assim voltem a acontecer? Então, Sakamoto, nós temos políticas públicas voltadas para coibir esses abusos, esse tipo de abuso que acontece com mais frequência do que se imagina. É algo até cultural compactuar-se com esse tipo de atitude que é revoltante, né, que ainda ocorra. Então, nós temos políticas públicas voltadas para coibir isso, nós temos uma parceria, um grupo de trabalho que está sendo formado aqui, que envolve o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Superintendência Regional do Trabalho, para nós combatermos o trabalho escravo, para nós cobrarmos o cumprimento das metas de inserção do menor aprendiz, que infelizmente ainda são desrespeitadas por muitas empresas. Então, é um processo de você trabalhar com os entes estatais que têm um poder de coerção, é você trabalhar a educação para que as pessoas tenham conhecimento desses fatos, para que a sociedade entenda a gravidade do que nós estamos assistindo e para que isso sirva de exemplo ao ser punido e não volte a ocorrer com mais nenhum trabalhador. Qual